Então agora a gente vai estar falando sobre as funções textuais. Então o que seriam as funções textuais dentro do Excel, né? Primeiro aqui eu tenho uma sequência de nomes. A primeira função que a gente vai ver é a função concatenar. Essa função é uma função importante, só que a gente até já viu um pouco ela aqui. Só que tem várias formas de concatenar um texto. Por exemplo, eu posso ir pela função igual concat. A função concat ela vai concatenar os textos que eu colocar aqui para ela. Então, por exemplo, Agatha, vírgula, Carvalho, vírgula, Bastos. Enter. Ela coloca tudo junto. Ou eu posso fazer o seguinte. Agatha, daí eu ponho ponto e vírgula, aspas, espaço, fecha aspas. Por quê? Porque daí ele vai adicionar um espaço entre esse termo que eu coloquei aqui e o próximo termo que eu vou colocar, no caso, Carvalho. Aí, de novo, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, Bastos. Daí ele me coloca essa sequência bonitinha, mais organizada. Posso colocar qualquer coisa entre esse texto, que ele vai funcionar. Porque eu estou falando de uma função, né? Porém, nós não precisamos necessariamente usar a função concatenar. Nós podemos usar o e-comercial. Então, igual, Agatha, e-comercial, abre aspas, espaço, fecha aspas, e-comercial. Esse e-comercial está fazendo o papel do ponto e vírgula da função concatenar. Já é a própria função, na verdade, concatenar, né? Pelo e-comercial. Ele executa essa mesma função sem precisar de colocar o igual, concatenar. Concat, né? Eu costumo sempre usar o e-comercial, eu acho ele mais prático, mais rápido. Então essa é a primeira função textual que a gente vai ter aqui, onde a gente concatena, une, né, os textos. Seguindo um pouco essa função concatenar, você já se deparou com algum tipo de texto, por exemplo, vou copiar e colar aqui, que tivesse uma formatação errada, por exemplo, vários espaços? Isso acontece principalmente quando a gente estiver falando de base de dados. Às vezes, quando nós pegamos uma base de dados, ela vem toda errada dessa forma aqui, com espaços a mais. Nós podemos estar corrigindo isso. Em que sentido que a gente vai estar corrigindo isso? Pela função arrumar. Então, igual arrumar. Seleciono o texto que eu quero arrumar e clico em OK. Então, essa função arrumar, ela arruma literalmente os espaços. Então, ela identifica dentro da minha célula, dentro daquele meu texto, quantos espaços entre as palavras que existe. Se tem um só, está tudo certo. Se não, ele apaga os espaços e transforma em um só. Em termos de base de dados, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos lá agora. A gente agora vai fazer a parte de extração de textos, tá? Então, nós temos alguns tipos de extração que nós podemos realizar, que é direita e esquerda. Então, vamos colocar aqui. Então, nós vamos ter direita e esquerda, extrair. São os três tipos de extração principais que a gente tem. Vamos lá. Então, o que eu tenho para fazer com isso? A função direita, então, igual direita, é quando eu extraio caracteres à direita da minha célula. Então, por exemplo, vou pegar aqui o nome Agatha, ponto e vírgula, e eu quero as três letras da esquerda, da direita, perdão. Então, ele vem contando aqui da direita para a esquerda e pega as três primeiras letras.
ou sei lá, 5 letras. Eu posso pedir quantos caracteres eu quiser. E lembrando, isso aqui são caracteres. Por exemplo, se eu tiver um espaço aqui, ele está trazendo o espaço também. Então, repare, ele trouxe o espaço e o A, porque eu tenho um espaço aqui. Então, ele está trazendo caracteres. Não importa se é letra, número, espaço ou símbolo. Então, vamos deixar extraindo 2. E aqui a gente já tem todo o meu desenrolar. Esquerda, mesma ideia, só que agora ele está vindo da esquerda. Então, esquerda, abre parênteses, texto, ponto e vírgula, 2, por exemplo. Agatha, Alice e por aí vai. E olha como que a gente pode, por exemplo, criar um código com base nisso. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte. O meu código vai ser esse mais esse. Então, o código desse meu cliente, ou do meu funcionário, vai ser esse código aqui, por exemplo. Né? Então, a gente pode estar trabalhando de uma forma bem interessante junto a essa função de extração de texto. Mas vamos supor que o que eu quero extrair está no meio da minha palavra. Não é nem no começo, nem no fim. Está no meio. Então, como que eu faço? Igual ext.texto. Vou selecionar a célula que eu quero fazer a extração. Ponto e vírgula. A partir de qual número? A partir de qual caractere que eu vou fazer essa extração? A partir do segundo. Quantas letras que eu quero extrair? 3. E daí, então, ele já está extraindo naquele intervalo que eu configurei. Por exemplo, Ana, ele está trazendo só o na. Por quê? Porque ele traz, ele traz o N, o A e o espaço. Certo? Então, essa função de extrair é muito importante nesse sentido de configuração mesmo. E-mail, por exemplo. E-mail aqui nesse caso, eu trouxe para a gente configurar. Então, vamos supor que você está trabalhando numa empresa, né, na área de TI, por exemplo, e você vai criar e-mails. Né? Você pode criar simplesmente por aqui. Então, por exemplo, igual o e-mail vai ser o primeiro nome, e-comercial, as 3 primeiras letras do meu sobrenome, e-comercial, abre aspas, @gmail.com. Opa, fecha aspas. Então, já está criado aqui o e-mail. Então, olha como que é importante e bem interessante a aplicação dessas ferramentas que a gente traz, né? Agora, a gente vai ver algumas funções de formatação num sentido mais de formatação mesmo, né? Que seria maiúscula, minúscula, que a gente vai estar formatando o meu texto. E aqui vai ser pri maiúscula. Que são as funções principais de formatação em um texto. Então, maiúscula igual maiúscula. O que faz a função maiúscula? Basicamente, ela vai transformar todo o meu texto em maiúsculo. Então, ele vai colocar todas as letras no maiúsculo. Minúsculo faz exatamente o oposto. Minúsculo. Vai colocar todas as letras em minúsculo. Vamos supor, vou pegar aqui a função maiúscula. E pri maiúscula vai me trazer, então, por exemplo, igual pri maiúscula, ele vai me colocar a primeira maiúscula apenas. Então, isso em termos de formatação de base de dados é essencial, porque daí você começa a padronizar a sua base de dados, certo? Então, essa é a primeira parte da aula de hoje, que é essa parte textual, importantíssima quando a gente estiver fazendo modificações e alterações na base de dados, e é essencial que a gente tenha essa prática nessa função. Alguma dúvida?